Bom, boa noite a todos. E continuando o nosso estudo, hoje nós vamos ver a volta a Jerusalém. Vamos ver também um pouquinho da passagem de Jesus pela Samaria e também conhecer um pouquinho Nicodemos, que foi uma pessoa muito simpatizante da doutrina do Cristo e membro do Sinédrio, não é? E nós vamos começar a penetrar cada vez mais na história do Mestre, não é? Então vamos lá. Bom, por que a volta a Jerusalém? Porque nós vamos narrar hoje a primeira vez que Jesus vem a Jerusalém, já trabalhando na divulgação da Boa Nova. Ele havia vindo em Jerusalém, mas ele tinha 12 anos, que foi quando ele ficou sozinho, que nós já estudamos aqui, né? Ele ficou aqueles 3 dias, né? E agora é a primeira vez que ele volta a Jerusalém. E é a primeira vez que ele vem a trabalho, para divulgar a Boa Nova. Tá certo? Então vamos lá. Estava-se no ano 31. Jesus, após o milagre de Caná, achava-se em Cafarnaum. Então, só para a gente lembrar, né? Vamos baixar o nosso mapa aqui. Nós temos, então aqui é toda a região de Israel, não é? Caná fica aqui, que foi onde ele fez o primeiro milagre. Qual foi o primeiro milagre dele mesmo? Transformou a água em vinho. Era um casamento, uma festa, e a mãe de Jesus estava lá, e acabou o vinho. E aí todos, né, estavam preocupados, porque era uma desonra muito grande não ter bebida para servir aos convidados. E aí Jesus transformou 3 talhas enormes com água em vinho. E era um vinho de uma qualidade fabulosa, muito melhor do que o vinho que estava sendo servido, que já era de primeiro, não é? Naquela época podia se beber, né? Naquela época sempre se bebia, sempre. Jesus em todas as refeições bebia vinho com água, sempre, não é? Era natural. Os homens daquela época bebiam vinho, não é? E então ele estava aqui em Caná, que é pertinho de Cafarnaum. Caná é bem pertinho de Nazaré e de Cafarnaum, não é? E ele saiu de Cafarnaum para Jerusalém, que é aqui embaixo, né? E ele teve que passar pela Samaria, que fica no meio, tá? Então era uma cidade muito importante, pouco distante de Caná, né? Situada às margens do lago Tiberíades, também chamado o Lago de Genezaré, o Mar do Jardim, não é? Ou o Mar da Galileia, o Jardim dos Príncipes. Ele era localizado em um vale paradisíaco, rodeado de jardins e pomares perfumados. O lago tinha 21 quilômetros de comprimento e 12 de largura nos seus extremos, e tinha 170 quilômetros quadrados de superfície. Era um local muito pescoso, tinha muito peixe, principalmente as tilápias, né? Que era o peixe que se pescava muito lá e que se consumia muito, né? O lago ele ficava a 200 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. Então o Mediterrâneo é um mar, né? E vocês veem então que aquela região era muito baixa, era inclusive mais baixo do que o nível do mar, era uma depressão, né? Como a Páscoa anual se aproximava, Jesus resolveu peregrinar com seus discípulos até Jerusalém. Seguiram o curso baixo do Jordão. Aqui no nosso mapa nós vemos que o Jordão ele vem circundando desde o Mar da Galileia até o Mar Morto. Esse é o percurso do Rio Jordão, não é? Deixando a Samaria à direita, e ao atingir o Monte das Oliveiras, deparou ele novamente com a cidade sagrada e seu majestoso templo de rutilantes cúpulas de ouro. Como eu já contei para vocês, né, a estrada que vinha da região da Galileia para Jerusalém, ela vinha circundando
o Rio Jordão, e quando chegava próximo a Jerusalém, se cortava caminho, que você podia dar a volta pelo Monte das Oliveiras, ou você subia o monte, que era um atalho, você cortava caminho. E Jesus adorava subir ao monte, porque chegando no topo do monte, você tinha toda a visão de Jerusalém aos seus pés, né? E o templo de Jerusalém tinha a sua cúpula dourada, e aquilo sempre se programava para chegar no momento em que o sol batia ali naquela cúpula e refletia aquele ouro, né? E era uma visão muito bonita. E depois de vários dias caminhando, né, a pé, né, é lógico que chegar a Jerusalém sempre era uma alegria muito grande. E Jesus e seus discípulos sempre, como era hábito, subiam o Monte das Oliveiras cantando salmos, né? Principalmente um salmo que chamava-se Ave Israel. E ele subia com os discípulos cantando o salmo, e chegava lá em cima, eles celebravam mais uma vez a chegada até Jerusalém, porque a viagem não era fácil, né? E aí conta a Bíblia uma passagem, que é uma passagem que a gente vai analisar aqui, que foi justamente nessa visita aí de Jesus a Jerusalém, que é a expulsão dos vendilhões do templo. Vocês conhecem essa passagem? Vocês já leram? Não? Aqueles que não se lembram vão relembrar agora, né? Então diz lá João, no capítulo 2, versículos de 13 a 16, ele diz o seguinte: ora, estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Subiu porque é uma montanha, né? Jerusalém fica no alto, né? E encontrou no templo muitos vendendo bois e ovelhas e pombas, e os cambistas sentados às suas mesas. E tendo feito como um azorrague de cordas, expulsou-os a todos do templo, e às ovelhas e aos bois, e deitou por terra o dinheiro dos cambistas, e derribou as mesas. E aos que vendiam pombas disse: tirai daqui isso, e não façais da casa de meu pai casa de negócios. Vocês conseguem imaginar? Vamos fechar os olhos. Sabe o que é um azorrague? Azorrague você pega a corda e faz como um chicote com aquelas cordas, né? Então vamos imaginar Jesus pegando cordas, fazendo um chicote e descendo a lenha nas pessoas que estavam ali vendendo coisas no templo, batendo nos animais que estavam ali, tocando eles. Já imaginava, né? Foi pena para todo lado, foi mesa de cambista para todo lado, dinheiro, aí os caras já, todo mundo avançou no dinheiro, aquela história assim, né? Dá para imaginar? Jesus fazendo isso? Não. Dá para imaginar, mas não que seja Jesus. Então a gente tem que analisar, né? Destoa um pouco, ou destoa muito, daquela figura que Jesus sempre mostrou e que o Evangelho nos conta de Jesus. Primeiro, Jesus sabia que o comércio no templo era necessário. Os cambistas, eles tinham um papel muito importante. Por quê? Porque na Páscoa vinham pessoas, judeus, de todo o canto do mundo. E havia uma lei que só podia se fazer doação ao templo com uma moeda específica. Por isso que tinha os cambistas. Porque vinham pessoas de todos os locais e eles tinham que trocar a moeda para poder fazer a doação ao templo. Era uma lei. Então os cambistas eram necessários. Eu já contei para vocês a questão da imolação dos animais. Vocês se lembram? Né? Como é que um animal tinha que ser? Perfeito. E quem eram os únicos que tinham animais perfeitos? Os sacerdotes, que eram os mesmos que analisavam se o animal era perfeito ou não. Então só os deles eram perfeitos. Então tinha que ter animal? Tinha que ter. Né? Então o que será que aconteceu? O que será que aconteceu e que foi mal explicado, né, por João e pelos outros evangelistas que estavam lá presentes, né? O que poderia ter acontecido, né? Porque você vê que o tema é
expulsão dos vendilhões do templo. Não era isso? Então nós vamos buscar este nome, este título que se deu ao evento, para a gente tentar entender o que está por trás da história. Certo? E nós vamos usar como nós dissemos, mas não há coerência, não? E nós vamos tentar imaginar o que Jesus estava querendo dizer. Expulsar os vendilhões do templo. O que é vendilhão? Vendilhão é aquilo que vende as coisas materiais, não é isso? Então, as coisas que nem sempre são importantes, não é? Porque os animais ali, tudo aquilo que era feito com os animais, Jesus sabia que era desnecessário, que aquilo não agradava a Deus. A doação em dinheiro, Jesus também sabia que aquilo só atendia às necessidades físicas de quem comandava o templo, mas aquilo não era agradável a Deus. Então, isso é o vendilhão. Agora nós temos que entender o que Jesus estava dizendo com o templo. E aí Jesus nos deu uma outra pista, né? E nós vamos estudar ela aí, né? Então, os vendilhões são os vícios e os defeitos, né? E o templo é o nosso corpo físico. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus mesmo disse. Jesus disse o seguinte: tomaram então a palavra os judeus e disseram: com que sinal nos mostra tu que tens autoridades para fazer essas coisas? Jesus respondeu-lhes e disse: desfazei este templo e eu o reedificarei em 3 dias. Isso vocês veem que está no próprio João 2. Só que Jesus, quando ele diz assim, destruir este templo, ele fez um pequeno sinal. Ele fez o seguinte: destruir este templo e eu o reedificarei em 3 dias. Ele estava se referindo ao quê? À morte e à ressurreição dele no 3º dia. Então Jesus diz o templo como o corpo dele. Então, no mesmo João, ele depois diz que expulsar os vendilhões do templo. Então ele está dizendo para nós que nós temos, olha a figura que está sendo usada, né? A imagem que está sendo passada. Jesus foi rigoroso, de acordo com o que transmitiu. Ele foi severo com os vendilhões do templo? Foi. Ele pegou o chicote e desceu a lenha. Jesus foi agressivo? Foi. Então, olha a imagem. Como é que nós temos que trabalhar os vendilhões do nosso tempo? Como nós temos que trabalhar os nossos vícios e defeitos? Do jeito que a gente faz, que nem a gente faz regime, amanhã eu começo, e aí vai, aí amanhã não, hoje está chovendo, eu vou deixar para começar na semana que vem, aí é assim? Então a imagem que nos passa contra os nossos vícios e os nossos defeitos, nós temos que ser enérgicos, nós temos que ser severos, nós não podemos deixar, tem que ser imediato. Por isso que se passa essa imagem de expulsão dos vendilhões do templo. E aí que a gente vê que essa aparente incoerência toma outro sentido. Então, na verdade, Jesus chegou lá e foi batendo nos coitados dos animais que, além de tudo, estava condenado à morte, e ele ainda vai e desce a lenha neles? Não lembra que nós estudamos lá atrás que o Ramatiz descrevia que nem as formiguinhas Jesus fazia túneis para que ninguém pisasse nelas? Então Jesus seria capaz de maltratar esses animais? Não. Então é uma imagem que foi mal traduzida, mal transmitida, e nos passa uma ideia errada de que Jesus foi violento contra aquelas pessoas que estavam trabalhando no templo. Quando, na verdade, o significado é o rigor que nós temos que ter para cuidar dos nossos vícios, dos nossos defeitos. Nós temos que fazer como que um chicote para chicotar a gente? Não. Mas nós
temos que ser decisivos, nós temos que ser efetivos nesse combate, porque senão a coisa não vai funcionar. Faz mais sentido? Ainda bem, não é? E aí então nós vamos conhecer as escolas rabínicas para que a gente possa conhecer a figura de Nicodemos, que foi conversar com Jesus e teve um diálogo muito interessante com Jesus, né? Então a maior e mais importante escola no tempo de Jesus era a escola de Hillel. Hillel, ele era extremamente conhecido pela sabedoria que ele tinha e pela capacidade de interpretação do Torá, do Misná, né? O Torá era a tradição escrita, o Misná a tradição falada do povo, né? E ele tinha uma compreensão muito profunda por isso. E ele tinha vários discípulos que ele ensinava, e todos os discípulos de Hillel eram discípulos muito bem conceituados, porque tinham aprendido do melhor dos mestres, né? E eles compreendiam a história de Israel, os seus costumes, a sua legislação, a botânica, a medicina, a agricultura, a legislação civil, a alimentação, vestuário, palavras e gestos, normas de conduta, astronomia e outras coisas. A gente tem que entender um pouco qual é o papel desse sacerdote, né? Porque ele era tudo, gente. Tudo. Todos os problemas que nós tínhamos, nós íamos consultar o sacerdote. Fosse questões de briga com o vizinho, o sacerdote tinha uma palavra, né? Se fosse uma questão familiar, o sacerdote tinha uma palavra. Se você ficasse doente, o sacerdote tinha algo a te dizer, né? Se havia uma disputa comercial, o sacerdote era juiz. E assim por diante. Se você queria saber a história do povo judeu, o sacerdote ia te contar. Então ele estava profundamente inserido na cultura e no dia a dia do povo. O sacerdote era uma figura importantíssima dentro da comunidade, né? Eles conheciam profundamente o Torá e todos os livros ligados ao culto e à concepção religiosas nacionais. Os discípulos, né, dos sacerdotes viviam em casa dos rabis. Rabi é mestre, né? Servindo-os pessoalmente e ajudando nos trabalhos domésticos, ao mesmo tempo em que se instruíam, operavam em rodízio e acompanhavam-no às cerimônias de culto ou de vida pública, não só para honrá-los, como para se instruir. Muitos rabinos eram amigos ou seguidores de Jesus. Gamaliel, Nicodemo, Ben Zakai, Shammai e José de Arimateia. Todos eles eram membros do Sinédrio, eram sacerdotes que estavam no topo, né, da cultura e da questão política e religiosa de Israel, né? Gamaliel, vocês já ouviram falar de Gamaliel? Gamaliel tinha um discípulo. Nessa época aí, ele já tinha uns 27 anos, uns 26, 27 anos, o discípulo de Gamaliel, que era uma pessoa que tinha um futuro brilhante e era o melhor discípulo de Gamaliel. E ele se chamava Saulo. E nós vamos conhecê-lo em breve, né? Nicodemo, bem Nicodemo, nós vamos estudar ele já e conhecer melhor, né? Ben Zakai e Shammai não são tão mencionados. E José de Arimateia é uma pessoa central dentro da história de Jesus. Porque além de discípulo, além de membro do Sinédrio, além de rabino, era amigo e muito fiel a Jesus, né? E depois da crucificação, foi ele que teve a coragem de ir lá e pedir o corpo para Pilatos para que Jesus fosse sepultado. E Jesus foi sepultado numa tumba, né, de José de Arimateia. Então ele teve uma participação muito importante nessa história que nós vamos estudar, né? Mas então nós vamos conhecer um pouco mais Nicodemo, bem Nicodemo, né? Vocês vão ver que é muito legal os nomes, né? Que aqui Nicodemo, bem Nicodemo, o bem quer dizer filho de, né? Então Nicodemo, filho de Nicodemo, ele tinha o mesmo nome do pai, né?
E vocês vão ver que existem vários que são, né? O próprio Jesus, eles falavam muitas vezes, né? Yeshua ben José, né? Que era Yeshua, o nome dele em hebreu, filho de José, né? E era assim muito comum, porque lá eles não tinham ainda os sobrenomes, então sempre se dava o nome do pai. Então Nicodemo, bem Nicodemo, ele está inserido numa passagem do Evangelho, né, do Novo Testamento, que diz o seguinte: ora, havia um homem da seita dos fariseus chamado Nicodemos, um dos principais entre os judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: mestre, sabemos que foste enviado por Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então aqui nós vamos entrar um pouquinho na questão da oratória, né? Os hebreus, eles tinham um hábito no diálogo. Sempre que você ia falar com uma pessoa, você primeiro elogiava essa pessoa, né? Para depois você entrar no assunto. Isso era a prática comum entre eles, né? Mas aqui tem alguns detalhes que nós vamos ver. Primeiro, Nicodemo era fariseu. Você se lembra dos fariseus? Nós já falamos aqui dos fariseus. Vocês se lembram? Os fariseus acreditavam na reencarnação? Acreditavam ou não? Os fariseus acreditavam na reencarnação. Os saduceus, não. Os fariseus acreditavam. E isso é importante para a gente entender o diálogo deles, né? Um outro detalhe interessante é que quando que Nicodemo foi procurar Jesus? À noite. Ele não tinha coragem de procurar de dia. Por quê? Porque ele era um dos principais entre os judeus, um fariseu, um membro do Sinédrio importante. Então ele teve que ir escondidinho de noite. Ele não podia se mostrar à luz do dia, tinha que ir na surdina, e assim ele fez. E como eu disse para vocês, ele chega fazendo elogios ao mestre, né? Reconhecendo a capacidade e a importância daquela pessoa que ele estava conversando, que era Jesus, né? E aí vocês vão ver a resposta que Jesus dá. Olha que interessante. Jesus respondeu e disse-lhe: em verdade, te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo. Não está meio estranho? O Nicodemo vem: oh Jesus, que legal, um prazer em te conhecer, é uma alegria muito grande e tal. E aí Jesus já dispara isso para ele. Olha, Nicodemo, eu vou te dizer uma coisa: ninguém vai ver Deus se não nascer de novo. Nicodemo nem tinha perguntado nada para ele, só fez uns elogios, não é? E ele já entra direto ao assunto. Por que ele já entra direto ao assunto? Porque Jesus conhece a alma humana. Quando Nicodemo foi procurá-lo, Jesus já sabia o que afligia Nicodemo, quais seriam as dúvidas de Nicodemo, né? O porquê, qual foi a motivação para ir procurar Jesus. E Jesus, sem perder tempo, porque sabia que Nicodemo era importante e que Nicodemo tinha ido à noite, né? E a noite era curta e ele tinha que voltar, Jesus já foi direto ao assunto. Olha, Nicodemo, só vai ver o reino de Deus aquele que nasceu de novo. E Nicodemo era fariseu. E o fariseu acreditava na reencarnação. Não era isso? Então, mas o que o Nicodemo disse? Mas como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e renascer? Vocês percebem? E aí olha a resposta de Jesus, né? Respondeu Jesus e disse: em verdade te digo que quem não renascer por meio da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Jesus sabia que Nicodemo sabia o que ele estava dizendo, mas Jesus tranquilamente se propôs a explicar novamente para ele, né? Olha, Nicodemo, o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Mas ele complementa: não te maravilhes de eu te dizer, importai-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer e tu ouves a sua voz,
mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. E respondeu Nicodemos e disse: como pode isso fazer? E respondeu-lhe Jesus e disse: tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Tu és fariseu, que acredita na reencarnação e não está entendendo o que eu estou te falando? Não é assim que ele fala? Então, e ele diz: olha, o Espírito, Nicodemos, o Espírito é livre. O que é matéria é preso, mas o Espírito é livre, ele sopra onde quer e ninguém sabe para onde ele vai. E eu estou te dizendo, é preciso que esse Espírito livre se encarcere num corpo para que se purifique e para que possa ver o reino de Deus. Eu me admiro que você não saiba disso, você que é estudioso, que já leu tudo, que é um dos grandes, um fariseu que acredita nisso tudo. Por que não está me compreendendo? E aí João termina a sua descrição. Mas Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele continua a história, para que a gente possa compreender com mais profundidade, não é? E ele diz o seguinte, porque a continuação da conversa, né? Por que tamanha admiração em face dessas verdades? Perguntou-lhe Jesus bondosamente. As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente e o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota, porém o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Jesus, com a sua calma, com a sua paciência, explica o que Nicodemos já sabia. Mas não termina aí, porque depois os seus discípulos, quando Nicodemos se vai, os seus discípulos ainda continuam sem entender bem, continuam perguntando a Jesus sobre esse processo todo, né? E aí Humberto de Campos nos fala: mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belo jovem junto de aleijados e paralíticos. E Jesus disse: acaso não tem ensinado que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, o assassínio, a destruição? Os que abusaram da túnica na riqueza vestirão depois as do fâmulos, e escravos mais humildes, como as mãos que feriram, pode vir a ser cortadas. Vocês compreendem todo o significado da lei de causa e efeito, do processo de reencarnação, do processo de evolução contínua, de melhoramento do ser humano? É todo este processo que naquelas poucas palavras Jesus procurou transmitir a Nicodemos, porque Nicodemos era um mestre, era um profundo estudioso e tinha inteligência para compreender o que ele estudava. Porém, na continuidade do nosso estudo, nós vamos ver que muitas vezes nós somos iguais a Nicodemos, não é? Porque eles continuam: Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, mas observo que deste modo o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. Vamos parar um pouquinho. O que eles estão dizendo?
processo que Jesus está explicando, o que os discípulos estão perguntando a Jesus é o seguinte: não, peraí, Jesus, se a história é desse jeito, se um sujeito matou alguém, então quer dizer que ele vai ter que nascer de novo para ser morto por alguém. E se ele tem que ser morto por alguém, então essa pessoa que vai matar ele para cumprir a lei vai, a partir dali, assumir uma dívida muito grande, que ele também vai ter que nascer de novo para ser morto por alguém, para quitar essa dívida, e consequentemente esse outro que matou ele também vai começar o mesmo processo. Vocês entendem? Então era isso que era o pensamento comum naquela época. Por quê? Porque assim havia Moisés colocado como lei, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Olho por olho, dente por dente. Era assim que eram as regras vigentes naquela época. Porém, isso foi um dos trabalhos de Jesus para modificá-lo. E aqui ele começa a explicar. Ele diz o seguinte: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo de redenção? Perguntou Jesus. Também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Também tu estás procedendo como Nicodemos, explicou Jesus com generoso sorriso. Quer dizer, a gente lê sem compreender. Como todos os homens, aliás, têm raciocinado, mas não têm sentido. Ainda não ponderastes, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor? Acima de não adulterarás, do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, e de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai aborrecendo-lhe a obra? Contudo, não estranho a exiguidade de visão espiritual com que examinaste os textos dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo. Então, o que nós temos que entender aqui, gente? Acima de tudo, acima da lei de justiça, está a lei do amor. E é isso que Jesus veio ensinar para nós. A lei de causa e efeito é uma lei que a gente mal compreende, porque a gente acha que nós vamos reencarnar para sofrer. E isso não é verdade. A lei de causa e efeito não diz isso. A lei de causa e efeito nos convida a reencarnar para reconstruir. Reconstruir através do amor, não através do sofrimento. Então, se eu mato uma pessoa, se eu tiro a vida de uma pessoa, eu não sou convidado a nascer para morrer assassinado por alguém. Eu sou convidado a renascer para dar a vida a alguém. Porque se eu tirei a vida, a lei de causa e efeito, pelo amor, significa que se eu tirei vida, eu dou vida. Não se eu tirei vida, eu tenho que ter a minha vida tirada. Então esse é um dos fundamentos dos ensinamentos de Jesus. Acima da lei de justiça está a lei de amor. Por isso que amarás teu Deus é a primeira lei. Jesus disse: aí está resumida todas as leis e todos os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então acima da justiça está o amor. E quando a gente compreender isso na plenitude, muita coisa vai ficar mais fácil para nós todos. Muito peso vai ser tirado dos nossos ombros, porque nós vamos entender que nós estamos aqui para aprender a amar, não para sofrer, não para expiar. O sofrimento e a expiação é a segunda opção. A primeira é amar. E aí, se a gente se recusar a amar, aí sim vem o sofrimento, para que nós aprendamos a valorizar o amor. Então, o sofrimento e a expiação é a opção nossa. Porque a opção que Deus nos deu, primeira, foi para amarmos. Mas, infelizmente, como ele diz, como todos os homens, aliás, têm raciocinado, mas não tem sentido. Por quê? Porque a justiça é raciocínio e o amor é sentimento. Então nós temos é que sentir
não raciocinar nas questões do amor, nas questões de lei de causa e efeito. Investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. E, entretanto, colocam o amor acima da justiça do mundo e têm ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Se nós prendermos a lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Isso está em Boa Nova de Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier. Oi. Você viu que o batismo não está entre parênteses, né? Porque, na verdade, Jesus usa figuras, né? Como era uma tradição ali, já nascente dentre os seus discípulos, né? A prática do batismo, o batismo representando, não é? O compromisso com a vida, né? A aceitação daquilo tudo. Então ele diz a água, né? Mas se colocou como batismo. Mas para nós não é o batismo, né? Para nós, quando diz, né? Preciso vir pela água e pelo Espírito, né? Que ele coloca, né? O que é a água? O que Jesus está dizendo com a água, né? Não sei se vocês sabem, mas Jesus ele era formado em medicina, né? Jesus tinha PhD, né, antes de vir para a Terra, em medicina e outras ciências, né? E Jesus sabia que quando a gente nasce, qual é o meio onde a gente fica ali na nossa gestação? Nós ficamos no aminoático, né? Líquido aminoático. Líquido aminoático é a água, né, com sais minerais, com elementos químicos que são necessários à sobrevivência do corpo que está em formação, né? Então é preciso nascer pela água, nascer no meio material, né? Então ele diz, né, que é preciso que a gente faça esse ciclo: matéria, espírito, espírito, matéria, matéria, espírito, espírito, matéria. Este é o nosso ciclo, né? Nós temos que nascer na água, no corpo físico. Nós precisamos passar pelo útero para vir para o mundo material. E depois nós precisamos nascer em espírito, que é o retorno ao plano espiritual. Este é o nosso ciclo de nascimentos, né? E é por isso que Jesus coloca e que depois, né, as religiões depois do Cristo colocaram essa água como simbolizando o batismo, e que Jesus diz: você tem que se batizar, porque senão você não vai entrar no ciclo, né? E aí se oficializou a prática do batismo. Mas Jesus se refere ao nascimento do corpo físico pela água lá no útero materno, a entrada ao plano material, né? Então nós simbolizamos, e isso é uma imagem que a gente vai usar muito, né? Que quando a gente começa a entender o Espiritismo, nós todos vamos virar anjos, não é isso? Quando a gente se formar aqui no curso de aprendiz do Evangelho, a gente vai ganhar o diploma de aprendiz e vai ganhar asas. Vocês estão vendo as minhas? Eu já fiz o curso. A gente sai todos daqui anjos, com asas lindas, maravilhosas. Não é assim, gente? Não é assim. Ninguém vai sair voando daqui, viu, gente? Mas nós temos um par de asas, sim. Nós temos um par de asas e que nós temos que trabalhá-las juntas. Porque Jesus disse, né? Nós temos que usar o sentimento e o raciocínio. Sentimento e raciocínio, né? Alguém já teve papagaio aqui? Eu já fiz essa crueldade. Eu tinha um papagaio. E o que a gente faz com o papagaio não ir longe? Amarra a corrente, né? Amarra a corrente, ou então deixa ele livre e corta
as asas. Corta as duas. Eu cortei as duas. Ele foi embora. Foi embora? Foi. Porque não pode cortar as duas, só pode cortar uma. Porque se ele tem as duas asas curtas, ele tem equilíbrio para voar. Mas se ele tem uma comprida e uma curta, ele não consegue voar. Porque elas estão desiguais. Né? Então quem teve papagaio sabe que você só corta uma, no máximo. E a outra você deixa comprida porque ele não voa. Né? E nós também temos as nossas asas. Só que se as nossas asas tiverem uma maior do que a outra, nós também não vamos voar. Então nós temos que trabalhar as duas asas igualmente. Né? E que nós vamos batizar as nossas asas. Né? Uma delas é a intelectual, é o raciocínio. E a outra asa é a moral, ou sentimento. Então essas são as nossas duas asas, o intelectual e o moral. E o que nós temos que fazer com as nossas asas? Nós temos que fortalecê-las. Nós temos que deixá-las bem fortes para que a gente possa voar. Só que nós temos que trabalhar as duas asas. Porque se a gente exercitar mais uma asa do que a outra, a menos exercitada vai atrofiar. E a gente vai conseguir voar? Não. Nós vamos ser que nem voo de galinha. Você já viu galinha voando? É daqui para ali. Não faz voos longos. Então a gente tem que trabalhar as duas asinhas. E é isso que Jesus está convidando. Para que a gente compreenda que nós temos que examinar com o raciocínio e com o sentimento, nós temos que exercitar sempre as duas. Porque se a gente não exercita as duas, nós vamos ter uma concepção errada das leis divinas. Porque Deus é amor e justiça, raciocínio e sentimento. E a gente tem que trabalhar as duas sempre. Tá certo? Então vamos tocar. Então nós temos que ter o conhecimento e o amor. Conhecimento e amor são as ferramentas que nós temos que trabalhar sempre. Por isso que Kardec, muito inteligentemente, nos diz: espírita, amai-vos e instruí-vos. Conhecimento e amor. Amai-vos e instruí-vos. É a mesma regra que Jesus está ensinando ao tempo todo para nós. Por isso, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Veio relembrar o que o Cristo nos ensinou. Amai-vos e instruí-vos. Se só instrui, fica com uma asa bamba. Se só ama, fica com uma asa bamba. Tem que trabalhar as duas. Senão ninguém vai voar daqui. A importância do coração, do sentimento, do senso moral para entender Jesus. Se a gente não tem isso, a gente não vai entender a mensagem dele. Vai ficar cotó. O conhecimento é necessário, mas não é suficiente. É preciso amar. Certo? Então vamos para Samaria. Olha que linda Samaria, hein, gente? Olha, agora está asfaltada, mas no tempo de Jesus era pedreira. Era pedreira. E olha como é montanhoso. Então era um sobe e desce o tempo todo. Por isso que eles iam beirando o Rio Jordão, porque aí é plano. Não cansava tanto. Não é? E aí Jesus, indo para Samaria, para no Poço de Jacó. O Poço de Jacó, vocês vão já entender por que tem esse nome, não é? E aí tem uma passagem do Evangelho muito bonita, que é o encontro dele com a samaritana. Então vamos lá. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Então Jesus saiu da Judeia, que é onde estava, Jerusalém, e está voltando para a Galileia, lá para o Tiberíades, lá para onde ele ficava, Cafarnaum e Nazaré, toda aquela região, né? E devia por isso passar pela Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó deu a seu filho José. Você se lembra de Jacó? Né? E estava lá o poço de Jacó, que foi um poço aberto para que os viajantes pudessem matar a sede.
Fatigado, pois, da viagem, Jesus sentou-se sobre a borda do poço. Era quase a hora sexta. Nós já tivemos vários palestrantes que estiveram aqui nos explicando como era a contagem do tempo lá na época de Jesus. Vocês se lembram? Né? Eu vou relembrar vocês. Né? Quando que começava a contar a hora para eles? Quando soavam as trombetas no templo de Jerusalém. Todos os dias, às 6 horas da manhã, tinham as trombetas que soavam anunciando mais um dia. Essa era a hora zero. Tinha hora zero? Não. Eles não tinham hora zero. Era a hora 1. E aí vai. Né? Então você tinha lá 6 da manhã, 7, 8, 9, não, era 0. 1 da manhã, 7, 8, 9 era a hora terça, 10, 11, meio-dia era a hora sexta, depois 1, 2, 3 era a hora nona, 4, 5, 6 era a hora 1 décimo. 1 décimo? 2 décimos. Né? Então ele estava na hora sexta, que hora é? Meio-dia. No deserto. Meio-dia no deserto. Um pouquinho quente, não é? E ele estava com sede. Né? E aí veio uma mulher da Samaria a tirar água. Jesus disse: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. E a mulher disse para ele, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Vamos lá, nós já começamos a compreender a cultura do povo, né? Então o que está acontecendo ali? Por que a mulher respondeu desse jeito? Primeiro, ela era considerada burra, ela era considerada mentirosa e inferior. Então, mulher já era o primeiro aspecto negativo. Segundo, ela era samaritana. Samaritano eram impuros, eram judeus fajutos, porque eles tinham, né, quando foi invadido, eles tinham se misturado com os invasores e tido filhos. Então os samaritanos eram a vergonha. Então nenhum judeu conversava com um samaritano, quanto mais com uma samaritana. Isto era uma aberração. Por isso que ela diz: como é que você se atreve a falar comigo, que sou mulher e sou samaritana? Isso é um absurdo, não é? E Jesus disse, né, da água viva. Porque ele fala assim: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu certamente lhe pedirias e ele te daria de uma água viva. Está em João 4,10. Todo aquele que bebe desta água tornará a ter sede, da água do poço. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água em que salte para a vida eterna. Gente, isso era inadmissível. Como é que Jesus poderia oferecer a ela uma água que nunca mais ela ia ter sede? E mais do que isso, uma água que ia abrir as portas para ela para a vida eterna. Não é meio estranho isso? Como é que pode? Alguém aqui pode oferecer a vida eterna para alguém? Ele pode. Ele pode. E eu pergunto para vocês, de que água Jesus está falando? Que água é essa que ele tem a oferecer que vai matar a nossa sede e vai nos dar a vida eterna? Espiritual. Água espiritual? O ensinamento dele, não? O ensinamento dele? A água da vida é água que vem de Deus. O que Jesus tinha a oferecer? Amor? O que Jesus estava oferecendo a ela naquele momento? Salvação? Salvação? Ele estava oferecendo o que nós estamos oferecendo aqui, o Evangelho. Essa é uma água que vai matar a nossa sede espiritual. Isso é que Jesus está oferecendo a ela. E Jesus está dizendo a ela: olha, mulher,
Eu estou te pedindo essa água porque eu estou com sede. Mas eu bebendo desta água, daqui a pouco eu vou caminhar no deserto de novo e eu vou ficar com sede de novo. Porque o meu organismo vai perder o líquido e eu vou precisar repor. Mas eu tenho o Evangelho. O Evangelho que eu estou te oferecendo, se você beber dele, nunca mais você vai ter sede. Sede de conhecimento, sede de amor, sede de nada. Porque o Evangelho é pleno em saciar a nossa sede. Sede de tudo, gente. Ele é fonte inesgotável. Está triste? Leia o Evangelho. Está aflito? Leia o Evangelho. Está desesperado? Leia o Evangelho. Está sem esperança? Leia o Evangelho. Sempre vai te saciar essa tua sede. Está mal-humorado? Leia o Evangelho. Sempre vai nos... E, de lambuja, além de aplacar a nossa sede, ele vai nos dar outra coisa que Jesus prometeu e ele não mente. Vai dar o quê? Vida eterna. Sabe por quê? Porque o Evangelho é a verdade. E Jesus disse: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Liberdade, eternidade. Nós teremos um pleno conhecimento de que aquele papo, olha como a ordem vem. Jesus conversou com Nicodemos e falou sobre o quê? Sobre a reencarnação. O que está implícito junto com a reencarnação? Se nós reencarnamos, o que implica isso? Se eu reencarno, que nós somos imortais, que nós somos eternos. Porque com a reencarnação não há morte. Se não há morte, nós somos eternos. Olha como ele vem didaticamente nos transmitindo o conhecimento. E ele ofereceu a ela isso. Ofereceu o Evangelho que mata a nossa sede espiritual. E ofereceu de lambuja o conhecimento que vem junto com o Evangelho, que é de que nós somos imortais. E eu digo mais, além de sermos imortais, nós temos um Pai que é fantástico. E isso também Jesus veio nos trazer. E aqui de novo, João 4. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram sobre este monte, e vós dizeis que em Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que é chegada a hora em que não adorais o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém, mas em qualquer lugar. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque os judeus é que vem a salvação. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque é desses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e em espírito e verdade é que o devem adorar os que o adoram. Então vamos de novo entender. Lembra que eu expliquei para vocês que a Samaria, por serem considerados impuros pelos judeus, eram proibidos de fazer as suas adorações em Jerusalém, que todos os judeus eram obrigados a ir lá. Então o que os samaritanos fizeram? A gente não pode ir lá? Não tem problema. Vamos ali no Monte Garazim e vamos construir o nosso templo. Vocês têm Jerusalém, a gente tem Garazim. Pronto. Se a gente não pode rezar lá, a gente reza aqui. E a mulher pergunta: Jesus, o que é o certo? Como vocês dizem, ir lá em Jerusalém e rezar? Ou como nós samaritanos dissemos, que é ir no Garazim e rezar? E o que Jesus responde? Minha filha, de novo, nós voltamos ao ensinamento. Lembra que eu falei do templo? O que é o templo? O templo é o nosso corpo. Então Jesus diz: virá um dia, e já chegou, em que não é aquele templo ou este templo que é o templo para vocês rezarem, mas é este templo aqui que é o correto. Quando você for orar ao Pai, é este templo. Mas tem um problema: vocês não podem orar se não for em espírito e verdade. E aí que está o problema.
Porque a gente não adora a Deus em espírito e verdade. Por isso que nós ainda sofremos tanto, não é? O que é adorar em espírito e verdade, gente? Em espírito e verdade. Em espírito até a gente dá uma tapeada, mas em verdade o bicho pega. O bicho pega, né? Nós conhecemos as leis de Deus? Conhecemos? Onde que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Se está escrito na consciência, ninguém pode alegar inocência por falta de conhecimento. Ninguém. Todos nós sabemos quando estamos errados. Essa é a verdade. E nós temos que adorar em espírito e verdade. Então nós temos, não adianta a gente querer enganar. Por quê? Porque onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Cada vez que a gente tenta enganar, nós estamos tentando enganar o quê? A nossa consciência. E a gente consegue? Não consegue. Por quê? Por isso que a gente diz muitas vezes que Deus é onisciente, onipresente. Deus não precisa estar olhando tudo. Porque Deus colocou um pedaço dele dentro de nós, que é a nossa própria consciência. Então todas as vezes que a gente peca, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos indo contra a nossa consciência, que é o pedaço de Deus implantado dentro de nós por Ele mesmo. Então não tem jeito. Por isso nós temos uma dificuldade muito grande de adorar em verdade. Por quê? Porque nós ainda somos muito fracos em seguirmos o que está gravado na nossa consciência. E Jesus veio nos lembrar algumas. Amai os seus inimigos. Ninguém ama o inimigo ainda. Muito raro. A gente pode fazer de conta que esqueceu e que perdoou, mas a gente não ama o inimigo. Então a gente não está amando a Deus em verdade. Não tem jeito. Por quê? Nós ainda estamos muito aprendizes nisso. E como nós já falamos aqui em outras oportunidades, aprendiz é aquele que faz exercícios. Então nós estamos fazendo exercícios para aprendermos um dia a amar em espírito e verdade. E fazer exercício quer dizer que a gente vai de vez em quando acertar, que a gente vai de vez em quando ir até um certo ponto, mas que a gente vai errar muitas vezes. Muitas vezes. Essa é a condição de ser aprendiz. Essa é a condição. Por isso que aqui é aprendizes do Evangelho. Porque aqui ninguém vai sair mestre. Não, nós vamos continuar aprendizes do amor, até que um dia nós vamos amar a Deus, adorar em espírito e verdade. Porque esse é o nosso objetivo. Ser verdadeiro. E tem mais, né? A gente pode falar assim, Marcos, mas é impossível. É impossível. Ele veio para provar que não. Ele veio para dar um exemplo. Para toda vez que a gente fala assim, mas não é possível amarem, adorarem em espírito e verdade. Vocês vão, durante esse curso, entender que é possível sim. E que ele foi coerente o tempo todo com este princípio e que ele foi verdadeiro do princípio ao fim. É de artistas, né? A gente acha que é impossível. É que, na verdade, a gente olha o que falta caminhar. E a gente raramente olha o que a gente já caminhou. Por isso que a gente se desespera e a gente acha que falta muito. Mas se a gente for olhar direito, nós já andamos muito também. Né? Tá que nem aquela história dos dois portugueses que estavam nadando. Eles estavam saindo de uma ilha e eu tentava... Né? Eles tinham naufragado, né? O barco deles afundou e eles viram que a terra não estava tão distante e eles resolveram ir nadando, né? Para ver se salvavam. Aí eles nadaram. Quando chegaram no meio do caminho, eles falaram assim, não, eu estou muito cansado, não vou aguentar, vamos voltar. E aí eles voltaram.
já estava no meio do caminho. A distância era a mesma. E a gente é muito isso. Ao invés da gente nadar o outro meio caminho, a gente prefere nadar o meio caminho de volta. E a gente volta para o início. Mas no nosso caso, a gente não estaciona onde vai chegando, não? A gente boia, né? Usando a mesma figura, né? A gente nada, depois a gente resolve dar uma boiada. Aí a gente fica lá, né? Paradão lá, só. Você adquiriu, você não perde mais. Não. Mas pode ser que você reencarne em condições materiais piores da que você tinha. O espírito continua mesmo com todo o seu patrimônio, mas muitas vezes eles têm limitações que impedem ele de expressar todo esse patrimônio. E aí aparentemente ele regrediu. Ele não regrediu. Ele está em condições físicas piores da que ele tinha para expressar tudo aquilo que ele já adquiriu. E aí a gente equivocadamente acha que ele regrediu, mas isso nunca acontece, né? Tá certo, gente? Então adorar em espírito e verdade não é fácil. Vejam como não é, porque o Humberto de Campos nos conta ainda, né? Depois que Jesus falou ali para os samaritanos, né, a mulher ficou impressionada e chamou toda a aldeia, e eles ficaram ouvindo a Jesus e estavam maravilhados, né? E aí eles ficam com o papo, né? Depois que eles viram aquilo tudo, eles seguindo ali Jesus, indo embora de Sicar, né? Felipe, Tiago e André estão batendo papo com Jesus, né? E eles estão dizendo o seguinte: levaremos para Cafarnaum mais este triunfo, porque é incontestável que obtiveste aqui entre os samaritanos um dos nossos maiores êxitos, disse Felipe. E Jesus diz: acaso poderemos admitir que já somos compreendidos? Calemos-nos por alguns instantes a fim de ouvirmos a opinião dos que nos seguem os passos. Então ali estava aquele bando, né, os discípulos e aquela multidão ali, né? E eles estavam todos felizes. Aí Jesus fala: vamos ficar quietinho, vamos ouvir, para vocês verem o tamanho do nosso triunfo. E aí olha o que eles estavam dizendo. Fez-se silêncio entre ele e os 3 discípulos, de modo que podiam ouvir distintamente os diálogos travados entre os que o acompanhavam. E o diálogo era assim: acreditas que seja este homem o Cristo prometido? De minha parte, não aceito semelhante postura. Esse Nazareno é um explorador da piedade popular. Aí outro: é certo, mesmo porque em sua terra não chega a valer um denário. Sabe o que é o denário, gente? É uma moedinha de 1 centavo. Pelos próprios parentes é tido como inimigo do trabalho, e há quem duvide da sua preguiçosa cabeça. O outro dizia: é um louco de boa aparência. Pelo menos essa é a opinião que já ouvi de habitantes de Cafarnaum. Entretanto, cá para mim, acredito que seja um grande velhaco. Por que se meteu com pescadores, quando alega ser tão sábio? Por que não se transfere para Jerusalém ou mesmo Tiberíades? Bem sabe a razão disso. Lá encontraria homens cultos que lhe confundiriam a presunção. Boa Nova, capítulo 17. Então, gente, é bem por aí. Nós somos mais ou menos que nem esses samaritanos. A gente ouve, a gente acha uma maravilha, né? A gente acha profundo, lindo, mas por trás de Jesus, quer amar o inimigo, dar a outra face. Isso é só figura, isso não é para fazer na prática, isso é não. E é assim que nós somos. Por isso, em espírito e verdade. Aquele que acredita em espírito e verdade faz como o mestre, pratica, dá o exemplo, faz e não fica só na teoria. E ainda, continuando nesse mesmo diálogo, Jesus fala também sobre o alimento dele. Por quê? Em João 4, de 31 a 34, ele diz o seguinte: entretanto seus discípulos estavam com ele dizendo: mestre, come. Mas ele respondeu: eu tenho um manjar para comer que vós não sabeis. Pelo que diziam os discípulos uns para os outros: será acaso que alguém lhe trouxe de comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Em
espírito e verdade. Né? Isso é que alimentava Jesus. Não é que Jesus tinha lá escondidinho lá, pão de queijo, né? Os discípulos comendo pão duro e eles com os pão de queijo quentinho que tinham lá. Não é. Ou manjar dos deuses, né? Ou aqueles sobremesas deliciosas que trouxeram, não sei quem foi que trouxe um creme de papaya, que delícia. Não sei quem trouxe, mas olha, dia dá parabéns para essa pessoa, viu? Né? Mas então. Foi? Fui eu, né? Não. Esquecido. Então. E nós também podemos comer desse alimento, gente? Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus alimenta a gente? Alimenta? O espírito. Se o nosso espírito está alimentado, a nossa dependência do alimento físico fica mais tranquila. Porque a nossa alma está alimentada. Vocês já perceberam? Comigo, pelo menos, era assim, né? Minha mãe falava muito, né? Fala assim, o Marcos está apaixonado. Quando eu conheci a Luz, né? Porque falava assim, quem está apaixonado quase não come. Não é assim? Come um pouquinho só, né? Por quê? Porque o amor alimenta, né? A gente está tão feliz, a gente fica tão em alto astral, que a gente come um pouquinho. Então ela falava assim, está apaixonado, está comendo pouco. Então, é porque o amor alimenta a gente. Fazer a vontade do Pai, acima de tudo, é exercitar o amor. Porque é isso que é o alimento que Jesus tinha. Exercitar o amor. Quando a gente exercita o amor, nós estamos automaticamente de bem com nós mesmos. Nós estamos de bem com o mundo. Então as nossas necessidades, elas ficam pequenas. A necessidade de comer, a necessidade de descansar. A gente vê, quando vocês se engajam numa atividade de auxílio ao próximo, e quando vocês realmente vivem aquilo em espírito e verdade, não há cansaço. Vocês podem trabalhar o dia inteiro, um trabalho estafante, pode bater prego o dia inteiro, e ainda com a máquina velha, nem é com a máquina de ar, não, é aquela que você tem que dar marreta mesmo, pode estar arrebentado, mas chega em casa, se propõe a sair, está renovado. Por quê? Porque alimenta. É um pão que alimenta, é o alimento de Jesus. E Jesus estava 100% do tempo conectado com o Pai, fazendo a vontade do Pai. É por isso que as necessidades dele eram tão poucas. É por isso que ele vivia alimentado. O alimento do Pai. Experimente. Nós vamos, dentro do nosso programa, vai ser feito um dia um convite para que todos vocês, e aí já é um convite assim, né? Aquele convitezinho, né? Aquele convite. Para que todos vocês se associem ao grupo que vai a Nursing Home no sábado. Principalmente no sábado. No que eles vão lá com os, como é que chama? Os palhaços, como é que é? Não tem o nome, como é que é? Palhaços do caminho, né? Aí vocês vão ser convidados para ir. E aí vocês vão experimentar um pouquinho desse alimento. Quando vocês vão lá levar alegria, levar o alimento para eles também, o alimento da alma. E aí vocês vão ver como isso é interessante na nossa vida, né? Nós temos dois aqui, tem mais a Ana Paula que vai sempre, quem mais que vai lá? Com vestido transfigurado. Vocês já viram eles vestidos? Vocês já viram? Eles ficam reconhecidos. Fantástico. Entra lá no nosso site, lá tem umas fotos deles, né? Dos nossos amigos. Vamos lá para vocês verem. O que é levar a alegria, levar o amor? Como isso alimenta? Como alimenta? Como é bom, né? Como é bom.
que é isso, irmão? Não estou entendendo. É pão. Ah, Uns pães deliciosos que eu já estou aqui quase mordendo eles. Eu adoro pão. Entendeu? Não, são vários pães, é o alimento. Porque na época de Jesus, um dos principais alimentos era o pão. Era um dos principais, né? O pão era essencial no dia a dia do judeu. Era essencial, certo? E tendo Jesus partido dali, foi para a sua pátria, e seguiam-no os seus discípulos. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam admiravam-se da sua doutrina, dizendo: de onde vem a este todas essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se operam tais maravilhas pelas suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Não estão aqui entre nós também suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Mas Jesus dizia-lhes: um profeta só deixa de ser honrado na sua pátria, e na sua casa, e entre os seus parentes. E não podia fazer ali milagre algum. Apenas curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E Jesus admirava-se da incredulidade deles, e andava ensinando pelas aldeias circunvizinhas. Isso está em Marcos 6, de 1 a 6. Jesus, acompanhado de sua mãe, seus parentes e discípulos, cumpriu o rito e compareceu à sinagoga local, lá em Nazaré, onde chegara. Já então a notícia de sua presença na cidade, bem como sua fama de profeta. Seus constantes períodos de ausência nos mosteiros e nas viagens, e seu natural caráter concentrado e recolhido, fizeram com que, para a maioria dos presentes na sinagoga, parecesse quase um estranho. Mas em atenção ao fato de ser um rabi, como tal se apresentando, acompanhado de seus discípulos, foi convidado pelo Razan, o chefe da sinagoga, a fazer a pregação do dia. O costume era que os conselheiros da cidade fossem convocados em rodízio semanal para esse trabalho, exceto para a parte final, referente aos profetas, que cabia nessas ocasiões aos hóspedes de honra, como naquele dia Jesus era considerado. E Jesus levantou-se e dirigiu-se ao banco do pregador. Cobriu-se com o talit, manto ou véu de orações, tomou o rolo de pergaminho das mãos do servente e, ao invés de ler o texto referido, já marcado, como seria obrigatório, abriu na passagem de Isaías, que tratava do advento do Messias e que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para que anuncie a boa nova aos pobres, para curar os de coração aflito, anunciar aos cativos sua libertação, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e apregoar o tempo das graças e dos galardões do Senhor. O normal era que o pregador, depois de ler o texto, devolvesse o rolo ao servente e passasse a comentá-lo, interpretando o sentido como fazemos ainda hoje em nossos tempos. Jesus, porém, lido o texto, sentou-se e permaneceu em silêncio alguns momentos, sob o olhar inquiridor e desconfiado da assistência, até que, levantando-se de novo, acrescentou simplesmente: hoje está se cumprindo esta escritura que acabais de ouvir. Como dizendo e deixando bem claro que ele, Jesus, era ungido, ao qual as escrituras se referiam. Sabe o que aconteceu? Ele teve que sair correndo. Ele fez o segundo milagre. Porque, na verdade, eles dizem que eles fecharam a passagem e que todos os presentes ali foram ameaçadoramente para ele e iam depredá-lo. E ele simplesmente passou por eles sem que ninguém ouvisse. Ele desapareceu e sumiu da sinagoga. E eu pergunto para vocês, por que Jesus não pôde curar em Nazaré? Porque ele mesmo disse: santo de casa não faz milagre. Mas por que santo de casa não faz milagre? Não tem fé.
Imagina aqui a gente aqui na nossa casa espírita. A gente conhece todo mundo, né? Todo mundo é amigo, a gente já acompanha alguns aqui há vários anos, a gente conhece os defeitos, conhece as qualidades, conhece tudo, né? Principalmente os defeitos, a gente sabe todos, né? Então imagina que de um dia para o outro alguém aqui da nossa casa começa a fazer prodígios. Começa a curar aleijados, começa... O que a gente vai pensar? Ficou doido. Alguma coisa está errada. É fajutagem, é coisa errada. É natural. Em Nazaré, todos conheciam Jesus desde pequenininho. Gente, Nazaré é desse tamanho. Todo mundo conhece a vida de todo mundo. E aí, de repente, Jesus, que é filho de Maria, cheio de irmão aqui, que a gente viu que ele vivia aí, fazendo carpintaria, fazendo isso, fazendo aquilo, como é que ele é o bambambam? Imagina, a gente conhece, sabe de onde ele vem, imagina que ele é filho de Deus, que ele é... Ninguém acredita. Por isso que ficou famosa essa frase, né? O santo de casa não faz milagre. Porque ninguém acredita que ele é santo. Imagina, santo aquele? Nossa, eu acredito o que ele fez quando ele era isso. Ele não é no Nazaré. Então, gente, falta fé. E Jesus dizia, né? Quem é que salvava? Era Jesus? A tua fé te salvou. Era um movimento de acreditar, de crer que havia possibilidade para que ele pudesse fazer as modificações. Então faltava fé, faltava confiança do povo de Nazaré nele. E aí não havia simpatia, não havia sintonia entre Jesus e o povo de Nazaré. Porque cada vez que eles olhavam para Jesus, eles não viam o Messias, eles viam aquele menino que, quando era pequeno, era ramilento, né? Porque toda criança, né? Quando fica resfriada, escorre. Já pensou, a gente vê como é que aquele menino que ficava com o nariz escorrendo, que limpava assim, como é que ele é o Messias? Imagina! Toda criança naquela época era careca, porque tinha muito piolho. É verdade, então era tradição, tanto os meninos quanto as meninas, eles raspavam a cabeça, que era uma questão de higiene, porque infestava de piolho, porque as condições de limpeza não eram uma grande coisa naquela época. Então, como é que aquele carequinha lá, piolento, imagina, não dá para acreditar. E aí, ele raramente esteve em Nazaré e raramente fez qualquer coisa na cidade. Não é porque ele não quisesse, é que faltava sintonia. Fala isso. Eu queria saber, nem os próprios pais dele não acreditavam. Calma. Nós temos tempo para ver isso. Mas ele tinha irmãos, né? Ele tinha realmente irmãos. Vários. Irmãos e irmãs. Sim. Irmãos também? Não, irmãos dele mesmo. Filhos de Maria e de José. Pois é, ele tinha irmãos e irmãs. Irmãs também. Tinha Ruth, tinha 3 irmãs e 5 irmãos. Nossa. Toda a família judia era grande. Era ainda, né? Era ainda. Né? Mas na Bíblia não tem. Tem sim, filha. Eu acabei de ler uma passagem da Bíblia. Eles estão dizendo lá na sinagoga, eles falam, mas não está aqui os irmãos dele, eles citam até os nomes. Olha lá. Seus irmãos Tiago, José, Judas e Simão, né? Ainda tinha as irmãs, tinham 3 irmãs, eu só lembro da Ruth, mas tinha mais 2 ainda. Não, tem. Sabe que mulher nunca se fala, porque mulher, vocês sabem, mulher não é nada, né? A igreja nunca se comenta sobre os irmãos. Porque Maria, ela era imaculada, Maria morreu virgem. Por isso que eles não falam para os outros irmãos. Como é que ela podia ter 8 filhos e continuar viva? Então a igreja precisou mudar um pouquinho. Engraçado, mas mesmo tendo na Bíblia, eles tiraram do ensinamento. Né? Aí eles dizem que era um irmão só de José, que não era irmão dele, era meio irmão. E eles eram irmãos de fé, não irmãos biológicos. Mas olha lá, então quem quiser mais informações, o Redentor está aí, né? A Boa Nova, que nós lemos muito hoje, o Ave Luz, o Sublime Peregrino, Maria, o Evangelho segundo o Espiritismo, os 2 Sermões da Montanha, a Bíblia também, lá Mateus, Marcos, Lucas, João, todos os Evangelhos, né? Pode ajudar a gente
a aprofundar um pouco mais. Certo? Então, estamos ditos. Quer fechar? Toda essa parte sobre